Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso de manutenção e reparo de celulares ministrado pela Texel Service. Eu sou o professor Eduardo e agora vamos dar início ao módulo 5. Pessoal, no módulo 5 nós vamos falar sobre procedimentos de desoxidação e limpeza. É muito importante nós ficarmos atentos a alguns produtos e equipamentos que nós vamos utilizar nessa aula. Fita alumínio, fita Kapton, vou utilizar também WD-40, o original, álcool isopropílico, certo? Não é o álcool comum, tem que ser o isopropílico. Vamos utilizar o Thinner 101. Pessoal, tem que ser o 101, certo? Aqui da Solvelusa, ó. 101. Vou utilizar aqui uma escova, uma pinça, uma tesoura para cortar a fita, um explorador dentário, desse explorador dentário comum, certo? Bem como já tem aqui alguns aparelhos desmontados para a gente fazer a demonstração. Vou utilizar aqui alguns equipamentos. A pistola térmica, um soprador térmico, que é o da Ikari, é o HK508, 1500 watts, certo? Um soprador desse aqui tem um custo bastante acessível. Também você pode estar utilizando o soprador da sua estação de solda, mas o mais indicado é esse soprador. E também a principal ferramenta, a cuba ultrassônica, certo? Ultrassônica. Esse é o modelo de inox, modelo inox. Tem alguns modelos que são de plástico, porém o modelo inox tem uma durabilidade maior, porque como nós vamos usar produtos abrasivos, porque se for a cuba de plástico, ela vai corroer a cuba e ela vai ter uma durabilidade menor. A de inox não, como ela é metal, não tem perigo de ocorrer a corrosão. Pessoal, quando vocês pegarem um aparelho, certo? Dependendo do defeito reclamado pelo cliente, se for no carregamento ou na escuta, certo? Tanto nele, na função de ele escutar aqui no local, ou então na parte de baixo, que é o microfone, você pode começar com análise visual, porque a maioria dos aparelhos tem um orifício, né, onde capta a voz. No caso aqui, ó, você vê o Motorola, tem aqui o buraco no microfone, tem tanto na parte inferior como na parte superior. Alguns aparelhos aqui fica na parte de baixo, esse modelo aqui na parte de cima. O microfone na parte de baixo, ele faz a função de transmitir a voz para outra pessoa que está escutando do outro lado, né, da ligação. O microfone na parte superior, ele está sempre relacionado à viva voz, né, gravação de conversas, WhatsApp. Então nós podemos começar com análise visual. Pessoal, para estar fazendo essa análise visual, vocês podem estar utilizando uma lupazinha simples, uma que tem um bom aumento, para você estar identificando, né, se existe alguma obstrução, tanto na parte da escuta como no microfone. Vocês podem estar utilizando esse equipamento, que ele é barato e bem eficiente. Após feita a análise, você localizando a obstrução onde está a sujeira, você pode pegar o álcool isopropílico, está aplicando na escova, diretamente na escova, você não aplica no aparelho, certo? E você pode estar efetuando a limpeza diretamente no local onde o cliente está reclamando. Você pode usar a escova, né, a própria serra da escova, para desobstruir o buraco do microfone, não tem problema. Certo? Em relação ao conector de carga, você pode fazer o mesmo procedimento. Se você pega um celular, no caso aqui um iPhone, por exemplo, que é muito comum esse aparelho obstruir o conector, devido ao cliente utilizar na roupa, né, e acaba entrando algodão na parte do conector de carga. Esse celular aqui, o conector está entrando perfeitamente, mas na maioria dos casos, o conector ele só entra na metade, né? Ele não vai conectar totalmente dentro do aparelho. Desta forma, ocasionando um mau contato até uma falha no carregamento. Você vai fazer o mesmo procedimento, aplicando sempre o álcool na escova.
E se for para você tirar qualquer sujeira que esteja dentro do conector, não use nada metálico, certo? Você pode estar utilizando um palito de dente e removendo a sujeira que tem dentro do conector. Certo? Isso aqui, pessoal, vale para qualquer aparelho. Pode ser um iPhone, pode ser um Motorola. Feitos os testes, né? Você localizou algum mau contato, você faz a limpeza. Sempre lembrando, se encontrar alguma sujeira, geralmente fica pedra, pelo de animal, papel, às vezes já até pedrinhas, areia, você vai fazer a retirada sempre com o palito de dente. Pessoal, isso aqui são procedimentos bem simples, que você pode cobrar um valor também não tão absurdo do cliente, né, um valor mais em conta, mas que realmente vai resolver o problema do cliente sem a necessidade de abrir. Então é necessário que você tenha a atitude de pegar uma lupa, qualquer lupazinha, e fazer essa análise visual, certo? Essa análise ela pode sanar muitos defeitos relacionados a esses problemas mais simples, como escuta, carregamento, microfone, você utilizando os insumos corretamente, certo? Esses tipos de análise de limpeza estão relacionadas a um tipo de desoxidação mais simples, né? Nós podemos caracterizá-las como uma oxidação de nível 1, certo? Onde você faz a desoxidação sem a necessidade de utilizar produtos mais pesados, como thinner ou produtos próprios para desoxidação. Apenas com uma escova, o álcool isopropílico, utilizei aqui um palito de dente, né? Posso estar utilizando também algo mais perfurante para desobstruir também a parte do microfone. Realmente pode entupir aqui também o microfone. Você só fica atento para não empurrar com tanta força, para não danificar a parte interna do aparelho. Pessoal, eu quero passar aqui para vocês agora outro nível de desoxidação nível 2. Nesse caso, o aparelho teve contato realmente com o aparelho, ele chegou a submergir, cair numa poça de lama, o aparelho cai muito também em vaso sanitário, crianças botam o aparelho na boca. Mas o aparelho ele tem uma etiqueta, que nós chamamos ela de marca d'água, que ela fica localizada geralmente na carcaça do aparelho, que é uma etiquetazinha branca, certo? Se essa etiqueta branca ela ficar vermelha, é porque o aparelho teve contato com água. Você vê aqui que do outro lado ela é vermelha e do outro lado ela é branca, certo? Porque no caso a tinta ela expande e acaba manchando o outro lado de vermelho. Então, nesse caso, se você levar um aparelho desse para autorizada, automaticamente seu aparelho já entra em perda de garantia, porque eles localizam essas etiquetas e já condenam seus aparelhos, certo? A maioria dos aparelhos tem essa etiqueta na parte interna. Quando não é na parte interna, também na placa do aparelho também tem, ó. Sempre também na parte interna do aparelho tem essa etiquetazinha branca. Então você recebendo um aparelho desse na sua assistência técnica, indicando essa etiqueta vermelha, você já fala para o seu cliente que ele teve contato com umidade, que no caso o aparelho terá que ser aberto para fazer a análise. Um ponto importante é que esse ponto, né, na qual indica que o aparelho está oxidado, é bom você colocar na sua ordem de serviço, né, lá nas observações, citando que o mesmo, né, o aparelho, encontra-se com a marca d'água vermelha, que isso indica que teve contato com umidade. Então você fala para o seu cliente para quando você abrir o aparelho, se encontrar com aquela situação do aparelho oxidado, né, o cliente já está avisado para ele não ter surpresa depois, para ficar aquele disse não disse, não, meu aparelho nunca caiu na água e você acabar gerando uma confusão com o cliente. Então, etiqueta vermelha, botou na ordem de serviço, abriu, se tiver muito oxidado, se for possível, tira a foto, envie para o seu cliente mostrando a gravidade da oxidação, certo? Mas nós podemos fazer alguns procedimentos que podem melhorar, né, a situação da placa, vindo até o aparelho a funcionar novamente. Nesse caso, nós utilizaremos a cuba ultrassônica, certo? Utilizaremos alguns produtos
Certo? Lembrando que nós estamos aqui na oxidação nível 2. Então, uma vez a placa aberta, né, você desmontou o aparelho, você vai tentar identificar visualmente onde se encontra a oxidação. Geralmente a oxidação é na parte do conector de carga, que é uma parte mais exposta, né, a parte inferior do aparelho onde você conecta o carregador. Geralmente também ocorre muito na parte do fone de ouvido, geralmente as partes mais expostas, né, onde tem um orifício que pode entrar água no mesmo. Então, uma vez analisado e encontrada a oxidação, você pode fazer uma desoxidação superficial, né, apenas com a escova. Preste atenção que em alguns casos nós temos que isolar alguns pontos importantes que pode vir a danificar, né, o aparelho, ou então mesmo parar até o periférico. No caso aqui, se o aparelho possui câmeras, você remove as câmeras. Se o aparelho possui blindagem removível, você também pode remover as blindagens, porque nesse caso é bom que vocês já podem observar se tem alguma oxidação pela parte, né, nas partes internas da blindagem. Alguns aparelhos não vão sair a blindagem são soldadas, então vocês deixam ela com a blindagem, mas nesse caso a placa vai ter que ser mergulhada na cuba. Então eu estou com a placa aqui sem câmeras. Deixa eu remover aqui essa borrachinha do fone de ouvido. Certo? Totalmente removido todos os periféricos. Eu vou pegar aqui o papel alumínio. Vou pegar um pedacinho, pessoal, um pedacinho bem pequenininho, certo? Eu vou cortar aqui no meio e vou fazer a proteção do microfone. Porque o microfone ele é bem sensível, ele pode... Você vai localizar onde é que está o buraco do microfone, né? E você vai fechar essa abertura para que durante o processo o mesmo não venha a entrar o álcool ou até a cerda da escova. A cerda entrando, ela pode danificar a parte interna do carregador, certo? Tem outro microfone aqui na parte de cima. Pessoal, estou usando aqui o papel alumínio, certo? Para fazer essa proteção. Ele tem a cola bem resistente e ela aguenta assim, não solta tão fácil. Protegendo sempre a parte onde se encontra o orifício do microfone. Uma vez isolados os microfones, então óculos na escova, quantas vezes necessário, porque você pode fazer esse procedimento quantas vezes quiser para poder remover a oxidação onde você localizou através da sua análise técnica. Geralmente, uma oxidação setorizada como essa, você faz a limpeza só onde você consegue ver que foi mais atingido pela água. Principalmente conectores de carga, você pode... Conectores onde você conecta as câmeras. Você pode criar devido à umidade que encontra na parte interna do aparelho, pode gerar alguma oxidação e causar algum isolamento. Então, você faz a desoxidação de toda a parte do aparelho, sempre repetindo com álcool. Estamos aqui na oxidação de nível 2. Oxidação onde eu faço uma limpeza superficial, somente com o álcool isopropílico. Após você repetir pode ser umas 2, 3 vezes a desoxidação na placa, você vai pegar a pistola térmica, certo? Dá uma secada na placa.
O limite aqui da temperatura é até você aguentar segurar a placa. Então é importante que ela fique bem sequinha, certo? Você percebendo que a placa está totalmente limpa, você faz a montagem dela novamente, né? Colocando as suas blindagens. Começando aqui pela câmara. Lembrando, né? De não esquecer de remover a fita de proteção reflexiva ou fita alumínio para que o cliente escute, né? Porque às vezes já aconteceu muito comigo de eu isolar e esquecer o alumínio. Eu montava o aparelho todinho quando o cliente ia testar sem microfone. Bota aqui as blindagens novamente com todas as câmeras. Você pode estar passando, limpando todo o local onde há possíveis pontos de oxidação com a escova e com o álcool, certo? Então, uma vez feita a limpeza da placa, certo? Eu vou fazer o mesmo procedimento na carcaça, mas a carcaça, pessoal, eu já faço com o WD. Aplico uma pequena quantidade na escova, sem excesso, é pouquinho, certo, pessoal? Não dá aquela jatada forte. Uma vez aplicado o WD na escova, faça a limpeza e ele vai ficar impermeável. Vai eliminar toda a umidade que pode vir a voltar depois que o aparelho montado. Certo? Também nas partes, nos contatos de antena. Que você vai encontrar aqui contato da antena Wi-Fi, RF, do Bluetooth, né? Você faz toda a impermeabilização dessas partes. Aqui as cápsulas de áudio, ó. Aqui na malha do display. Deixa bem espalhado. Bem espalhado, certo? Posso passar um pouco também na placa. Aqui nos conectores, onde vão do display, onde posso passar um pouquinho também no conector de carga. Certo, pessoal? Você repita umas 2 vezes, sem pressa, usando sempre as cerdas, que as cerdas venham a entrar, né, nessas partes mais estreitas, essas partes mais fechadas da placa. Uma vez feito isso na placa e na carcaça, você faz a montagem e testa o aparelho. Lembrando que a oxidação de nível 2 é uma oxidação que a placa, você não vê aquela placa tão enferrujada, né? Você vê pontos isolados de oxidação e faz a limpeza, né, manualmente com a escova. Utilizei aqui o álcool e utilizei o WD, certo? Essa é uma oxidação que às vezes o aparelho entra na sua assistência técnica, ele está funcionando, né? O cliente pode chegar com o aparelho funcionando, mas está com mau contato no carregamento, um mau contato no display, um mau contato numa câmera, né, que foi ocasionado pela umidade. Aí você faz esse procedimento sem mergulhar a placa na cuba, que esse procedimento é no terceiro nível de oxidação, onde nós falaremos agora. Beleza, pessoal? Vamos falar agora da limpeza e desoxidação nível 3, né, onde nós utilizaremos produtos mais pesados. No caso aqui eu gosto de usar o Tiner 101, sempre misturado com álcool isopropílico. E desta vez a placa será mergulhada na cuba ultrassônica. Certo? Dessa vez, nós mergulharemos o aparelho na cuba ultrassônica, uma vez ele apagado porque teve o contato com o líquido e o mesmo veio a ficar totalmente inoperante. Uma vez o aparelho apagado, vamos fazer toda a remoção de suas blindagens, câmeras,
Certo, pessoal? Lembrando que a câmera ela tem que ser totalmente removida, jamais mergulhe um celular na cuba ultrassônica com a câmera no local. Temos que fazer o isolamento de algumas partes, né? A parte principal aqui realmente, de novo, será o microfone, porque o microfone não pode ter contato direto com o produto. Então o procedimento também é o mesmo. Eu vou pegar um pedaço de fita alumínio e fazer a proteção dela. Tem aqui, eu removo todos os plásticos. Você bota no cantinho, que de repente se você quiser usar de novo, você coloca. Tem mais uma fitazinha aqui. Porque essa fita ela vai acabar soltando uma cola. Vou pegar aqui a fita alumínio. Faço a proteção. Dos microfones, que são as partes mais sensíveis. Você pode apertar bem para que a cola venha a ficar bem fixa na placa. Lembrando que a oxidação aqui é de nível 3, certo? Você já vai encontrar várias manchas na placa de oxidação. Essa placa está parada por causa do contato com a oxidação. Fiz o isolamento aqui dos microfones. No caso aqui, 2 microfones, essa placa do Moto G2. Removi as câmeras, as blindagens. A placa literalmente ela ficou sem nenhum. Posso aqui até remover a antena. Ó. Se quiser, removo aqui também a antena. E vou agora colocar o álcool. Lembrando, pessoal, que a cuba você não precisa encher ela totalmente, certo? Você vai, é só um pouco para cobrir a placa. E você vai fazer a metade com álcool e a metade com thinner. Ela deve dar mais ou menos um dedinho de espessura com os dois líquidos juntos, meio a meio. Certo? Você vai mergulhar a placa. Ela vai ficar totalmente submersa. Ela é da modelo da Yashun, a YX2000A. Ela tem duas potências, 35 ou 50 watts. Certo? Ela vai até 5 minutos. Eu vou aumentar aqui todo o tempo dela. Ela dá em torno aqui de 420 segundos, se eu não me engano. Tem cubas que você pode programar um tempo maior, mas essa daqui só vai até 5 minutos. Certo? E eu posso, como o tempo dela é pouco, vou fazer aqui 3 procedimentos de desoxidação. Você vê que ela começa a vibrar e esse líquido ele vai aquecer com o tempo, certo? Ele vai ficar bem morno, onde o produto vai reagir e remover a oxidação. Certo? Como eu falei, eu gosto de repetir aqui até 3 vezes, 3 tempos de 5 minutos, para que a oxidação venha a fazer efeito e limpar a placa realmente. Vou fechar aqui. Pessoal, uma vez aqui a placa na cuba, fazendo o procedimento, eu posso voltar aqui para a carcaça do aparelho e vou fazer o mesmo procedimento de desoxidação na parte interna. Lembrando que eu não vou passar tinta na carcaça, não vou passar álcool isopropílico, vou passar um WD para criar uma impermeabilização, sempre aplicando o produto na escova. Ó. Pouquinho, para não ficar aquela carcaça melada, e vou aplicar todo o produto na carcaça, principalmente nos contatos de antena, nas partes metálicas, para que não venha a voltar a oxidação na placa. Certo? Uma vez eu feito isso tanto na parte traseira como na frontal, aqui nos terminais das cápsulas de áudio, das antenas aqui do display, você observa se o display ficou danificado, porque em alguns casos a oxidação pode ter danificado o display. Você verifica aqui os contatos.
E eu posso fazer também a secagem, dar um calor nessa carcaça. Calorzinho para, se houver alguma parte, algum local que tem algum pingo d'água, alguma umidade, a temperatura com a pistola vai vir a secar. Eu posso repetir, você vai ver aqui o estado da carcaça, ver se tem alguma mancha de água ainda. Se por acaso está saindo água por algum local, repito aqui a secagem em ambas as partes. Lembrando que não é interessante fazer isso aqui, essa secagem com o soprador da sua estação de retrabalho, porque ela pode vir a danificar, né, derreter a carcaça. Por isso que sempre eu aconselho que vocês trabalhem com uma pistola dessa térmica. Uma pistola dessa é barata, pessoal, não é tão cara, o preço dela é acessível a todos. Seco. Fiz aqui toda a limpeza na carcaça, todos os terminais, terminal da bateria, terminais de antena, do display, certo? Aqui a nossa placa está em processo, como eu havia dito, eu gosto de fazer 3 vezes esse processo de desoxidação do nível 3, como ela está quando o celular realmente está inoperante. Pessoal, terminando aqui o primeiro processo, né? O primeiro de 3, tiro a placa da cuba e vou fazer uma escovação nela. Faço uma escovação em todas as partes possíveis que possam vir a oxidar. Toda mesmo, viu pessoal? Todos os cantos, todos os locais, sempre de canto com a escova. Você passa assim mais ou menos uns 3 minutos só escovando ela nesse primeiro processo, certo? Feita a limpeza, certo? Eu repito o segundo processo de desoxidação, certo? Repeti o segundo, faço a escovação novamente e faço a terceira e última desoxidação. Sempre no intervalo de 5 minutos de cada processo de desoxidação na cuba, você faz uma escovação na escova, nos possíveis locais onde tem as maiores oxidações na placa. Depois que você fez isso, você vai pegar a sua pistola, você vai secar a placa, faz a montagem de todos os seus periféricos, certo, pessoal? Sem esquecer nada. Câmeras, as antenas, tudo que foi retirado, né? Você coloca tudo de volta. Você também vai observar se nesses periféricos, né, algumas blindagens, câmeras, você vai fazer a limpeza também no local, da mesma forma com o WD, né, porque eu não posso jogar a câmera dentro da cuba. Então você faz uma limpeza realmente com a escova, com muito cuidado. E monta o aparelho e faz os testes. Certo, pessoal? Nem sempre a desoxidação resolve o problema, mas é uma tentativa que nós podemos fazer para que o aparelho possa vir a ligar, né? E dependendo do grau da oxidação, o aparelho pode voltar à sua funcionalidade normal. Você pode estabelecer com o cliente já um valor para fazer o serviço, porque você não vai fazer um serviço desse todo para depois o cliente não autorizar. Então você entra primeiro em acordo com ele, faz o orçamento, faz o serviço, dando tudo certo, você entrega o aparelho ao seu cliente funcionando. Beleza, pessoal? Chegamos ao final da nossa aula. Tomara que você tenha gostado. Se por acaso ficar alguma dúvida, assistam a aula novamente. Pessoal, chegamos ao final do nosso curso. Tomara que vocês tenham gostado. Abordamos no nosso conteúdo as principais técnicas de manutenção, desde a análise inicial, certo? O processo de soldagem, onde mostramos para vocês as principais trocas dos principais componentes que nós fazemos no dia a dia, né? Que é troca de conector, microfone. Também abordamos algumas análises de circuito, bem como mostramos para vocês fazer algumas pequenas limpezas, né, localizadas até o processo de desoxidação mais profundo, utilizando a cuba ultrassônica. Esse é um primeiro nível de muitos
para quem está entrando no mercado da manutenção. Hoje o mercado ele gira em torno desses pequenos defeitos que são rotineiros no nosso dia a dia, né? No dia a dia do cliente, como eu havia falado para vocês. A troca desses pequenos periféricos, conector de carga, botão, fazer uma limpeza, trocar um display. Dessa forma você vai agregar mais valor à sua assistência técnica e desta forma também aumentando os seus ganhos dentro da sua empresa. Desta forma você se destacando na sua cidade como um técnico que faz reparos em placa. Certo que aqui não é o fim de tudo, é apenas o começo, né? Tem vários níveis de conserto em reparos de placa, esse é apenas o primeiro de muitos que vocês vão adquirir, que vocês vão conhecer, que vocês vão se aprofundar. Esse foi o nível 1, certo? No nível 2 nós abordaremos um assunto com mais detalhes da placa, né? Reparos mais aprofundados, onde você irá aprender a mexer na placa, né? Em todos os seus detalhes, em toda a sua estrutura. Desta forma você aprimorando mais ainda conhecimento à sua área de manutenção. Aí desta forma você agregará mais valores na sua assistência técnica, terá mais credibilidade com seus clientes e assim aumentando os seus ganhos. Ok, pessoal? Tomara que vocês tenham gostado do nosso curso. Ele estará disponível para vocês, para você assistirem quantas vezes vocês quiserem. Beleza? Um abraço a todos.